aqui o meu também. É por enquanto. Eu entrei. Por enquanto não tem. Ó. Congelado. 2. Eliane, Jesus, Renato Luiz. Boa noite, gente. Boa noite, comunidade. Estamos só esperando algumas pessoas entrarem mais aqui. Quem já está aí na sala, dá um legalzinho aí para ver se o som está saindo. Os conhecidos aí. Rose, dá um ok aí, um joinha, se o som tá satisfatório. Denise também. Tá saindo o som, né? Legal, beleza. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Meu nome é Robson, conhecido como Binho, né, na CVM. Estou aqui tentando ver as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, na CVM eu sou conhecido como Binho. Eu fiz o encontro 233 da CVM. Mas o que é a CVM? A CVM é uma associação de comunidade de vida mariana. Nós somos um movimento católico ligado à Arquidiocese do Rio de Janeiro. E nós somos acompanhados espiritualmente pela Companhia de Jesus. Então, nós estamos imersos aí na espiritualidade naciana, que hoje a gente tem aí um Papa que é jesuíta. E isso é uma grande alegria para todos nós. Então, nós somos acompanhados pelos jesuítas e a Companhia de Jesus, todo ano, na Quaresma, ela oferece para toda a igreja, não só para a Companhia de Jesus, mas para toda a igreja, um livro que é o Retiro Quaresmal. E esse ano, na CVM, a gente fez a iniciativa, uma moção aí vinda, né, da comunidade, não sei se a Lilian, mãe da Larissa, está acompanhando a gente, mas surgiu, a gente ficou com esse desejo no coração de ter um grupo que acompanhasse as pessoas, já que nem sempre é possível que as pessoas se desloquem para poder fazer uma reunião de partilha, um grupo de partilha. E também com a CVM no setor Niterói, que vai utilizar esse retiro como uma preparação para o EVC, os exercícios na vida cotidiana. Então essas moções foram chegando até a nossa comunidade e nós resolvemos então fazer um retiro quaresmal online. Esse material da Companhia de Jesus, ele é disponibilizado, a gente tem as edições Loyola, elas publicam um livro. Eu infelizmente não tenho um exemplar aqui para mostrar para vocês, um exemplar físico, mas é um livro que ele é publicado pelas edições Loyola, mas ele também é disponibilizado para download no site da Companhia de Jesus. Então a gente tem assim todos os elementos hoje para a gente conseguir fazer esse retiro online. A gente disponibilizou uma área no nosso site, lá no site da CVM. A gente pode acessar, vocês podem acessar ali o site da CVM para poder baixar esse material, fazer o download do material. A gente abriu ali uma seção também para dúvidas, as perguntas mais frequentes, dizendo o que é um retiro quaresmal, o que é a quaresma. E a gente vai disponibilizar também uma área para que as pessoas possam tirar as suas dúvidas. Então a gente vai poder mandar perguntas, mandar algumas dúvidas metodológicas sobre o retiro quaresmal online. Eu acho que a primeira coisa que vem à nossa mente, né, a quem não conhece muito a espiritualidade naciana, quem é Santo Inácio de Loyola, quem é esse santo que deixou essa espiritualidade para a gente. Bom, Santo Inácio de Loyola foi um grande guerreiro, né, espanhol, e ele, na sua vida, ele sofreu um acidente. E no período de recuperação desse acidente, né, ele sofreu um acidente de guerra. Ele era um jovem muito vaidoso, muito ligado a essas questões, né, mais direcionadas a uma vida mundana.
E durante a guerra ele sofreu, né, um ferimento de uma bala de canhão. E no período de recuperação, ele teve um grande encontro com Jesus Cristo. Nesse período de recuperação, ele leu a vida de Cristo e a vida dos santos. E Santo Inácio se perguntou se ele não poderia fazer a mesma coisa que aqueles santos faziam por amor a Jesus Cristo. E Santo Inácio, depois que ele fez esse grande mergulho dentro dele mesmo, ele foi passando essa experiência para as outras pessoas, até que, assim, de uma forma bem resumida, isso foi chegando e foi virando uma filosofia de vida, foi virando um caminho espiritual, até que Santo Inácio fundou a Companhia de Jesus, que hoje está aí presente em todo o mundo. E como a gente já falou, a gente hoje tem um Papa que é da Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus, ela utiliza dessa metodologia, né, da espiritualidade inaciana para passar os seus ensinamentos e viver essa proximidade com a pessoa de Jesus do modo que Santo Inácio vivia. E qual era o modo que Santo Inácio vivia? O que Santo Inácio faz de diferente dos outros santos? Santo Inácio, né, a espiritualidade inaciana, ela é muito voltada para a interiorização. Ela faz primeiro um mergulho dentro de si mesmo, onde a pessoa, né, o exercitante, ele olha para dentro de si, olha para as suas questões mais fundamentais. Quem sou eu? Qual é o espaço que eu ocupo no mundo? Qual é a minha relação com Deus? E depois de olhar para si, a gente olha para a pessoa de Jesus Cristo e a gente começa a ver quais são os movimentos que a gente pode fazer para se assemelhar cada vez mais com essa pessoa de Jesus Cristo. E a espiritualidade inaciana, ela utiliza desse tipo de metodologia para que as pessoas sejam, cada vez mais, tenham a sua vida assemelhada à pessoa de Jesus Cristo. E acho que uma questão muito importante para a espiritualidade inaciana é que Inácio privilegiava muito a pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente não olhar só aquele Jesus Cristo que está nas Escrituras, que está nos textos sagrados, que está na tradição da igreja. Ele tem todo o valor, né? Mas Santo Inácio privilegiava muito que a gente tivesse uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E aí é por isso que Santo Inácio fala muito da pessoa de Jesus Cristo. E como é a forma dessa espiritualidade, que é diferente um pouco das demais espiritualidades? Ela privilegia muito o silêncio. Então, se vocês pesquisarem sobre retiros espirituais, retiros inacianos, que sejam moldados, né, nessa metodologia de Santo Inácio de Loyola, eles são sempre em silêncio, eles são voltados para essa interiorização. Eles são retiros que privilegiam também a partilha. A partilha é um ponto muito importante para a espiritualidade inaciana. E um terceiro ponto que eu destacaria é a vivência em comunidade, de você levar essa experiência, essa espiritualidade para o seu cotidiano. Não só as vidas em comunidade, né, como as comunidades ECVX, como as nossas próprias comunidades, as comunidades de vida mariana, não só elas, mas uma vida em comunidade, essa nossa grande comunidade que é o mundo. A espiritualidade inaciana, ela privilegia muito que você pegue aquilo que você vivencia na sua oração que a gente chama de oração pessoal, e aplique isso no mundo, no seu cotidiano, na sua vida de leigo, na sua vida de trabalhador, onde quer que você esteja. A gente já está aqui com bastante gente online, graças a Deus, né? E a gente queria dizer o seguinte, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já agora a gente vai passar para a explicação mais metodológica mesmo do retiro. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar para a gente vai responder aqui, ok? Bom, eu não sou padre, eu não fiz teologia, mas eu sou uma pessoa apaixonada por Santo Inácio. Eu fiz um retiro da CVM quando eu tinha 20 anos.
E há pelo menos aí 18 anos eu me dedico a estudar essa espiritualidade, estudar a vida de Santo Inácio. Eu participei de algumas capacitações no Centro de Espiritualidade Inaciana, lá em Itaici, em Indaiatuba. Também alguns no Centro Loyola, no Colégio de Santo Inácio. E isso trouxe pra gente algum tipo de experiência. E é isso que eu trabalho com isso na CVM. E o retiro, ele prima muito por isso também, que ele seja conduzido por uma pessoa que tenha experiência nos exercícios de Santo Inácio de Loyola. E aí você pode estar se perguntando o que são esses exercícios de Santo Inácio. Como eu falei antes, né, Santo Inácio fez esse caminho de conversão e conforme ele foi crescendo na fé, ele foi registrando quais eram as experiências que ele fazia. Santo Inácio foi anotando num caderno, num diário, aquilo que ele ia experienciando, quais eram as reflexões que ele estava fazendo e como aquelas reflexões que ele estava fazendo poderiam ajudar a vida de outras pessoas. E isso chega até nós, chega até a igreja, através de um livro que são os Exercícios Espirituais de Santo Inácio. Bom, o livro do Retiro Quaresmal, ele é feito, né, para quem conseguiu adquirir o livro nas edições Loyola, para quem tem o livro em mãos, a parte introdutória do livro ele explica que esse retiro ele é feito para ser acompanhado, né, rezado pela filosofia dos exercícios espirituais. E essa filosofia dos exercícios espirituais, ela privilegia que a pessoa não seja, não encare a leitura bíblica como um estudo bíblico, você não tem que tirar uma lição daquilo ali, é uma abordagem diferente com a palavra. Santo Inácio pede que a gente tenha essa abordagem mais amorosa com a palavra. Então, o objetivo de um retiro, quando você faz um retiro pela espiritualidade inaciana, é que você tenha uma vivência com aquela palavra, que você acesse aquela palavra, que nos retiros a gente chama de matéria da oração, a palavra ou o texto, ele é uma matéria de oração. E com aquela matéria você vai fazer uma oração reflexiva ou uma oração meditativa. Você pode fazer uma oração de contemplação e é através dessa oração, num momento íntimo, em silêncio, que você vai não tirar quais são os ensinamentos que você teve, o que você assim necessariamente aprendeu daquela palavra. Mas Inácio privilegia que você perceba aquilo que você sentiu, aquilo que você pensou. E tem uma metodologia que a gente gosta de usar, que quando a gente toma contato com essa palavra ela geralmente nos faz pensar alguma coisa. Então você primeiro olha para os seus pensamentos. E depois desses pensamentos, essa palavra faz com que você sinta alguma coisa. E você olha para os seus sentimentos. E com esses pensamentos e com esses sentimentos, eles vão gerar um movimento dentro de você. E é isso que Santo Inácio diz pra gente. Que a gente perceba o que naquela palavra gerou pensamento, gerou sentimento, que gerou movimento. Aquilo que Santo Inácio chama de moções. Então, numa oração inaciana, você sempre vai ter algumas moções. O que te move? O que essa palavra faz você fazer? Né? O que ela te faz lembrar primeiro? O que ela te faz sentir? E o que ela te faz fazer? Bom, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui através do meu celular, mas a gente tem uma área no nosso site, no site da CVM, já foi montada uma área para acompanhamento desse retiro quaresmal. Então, se você entrar lá no Google, jogar lá a CVM, você vai ver que tem uma área no nosso site que ela já foi colocada para você acompanhar esse retiro quaresmal online. Lá você vai ver que você vai conseguir baixar o material. Bom, eu não tenho o livro aqui em mãos, mas no meu celular aqui eu tenho o material que você consegue baixar.
Então eu queria mostrar para o pessoal, você acessa o link lá no site da CVM, tem uma página já dedicada para Retiro Quaresmal Online, e aí você vai baixar o material. Tem um link que vai te direcionar para o site da Companhia de Jesus e você vai baixar esse material. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tem esse formato, ele é deitadinho, ele é deitado, é como se fosse um folheto, esses folhetos deitados, e nele vão ter os dias. Primeiro vai ter uma semana introdutória, que é essa semana que a gente está agora, que é a partir de hoje, né, a quarta-feira de cinzas. E depois vai vir primeira semana, segunda semana, terceira semana. E você vai ver ali naquele material qual é a passagem do dia. Esse retiro, ele acompanha a liturgia da igreja. Então você vai poder ver qual é a passagem do dia e ele sempre traz uma reflexão antes. Quem está com o livro, essas reflexões, esses textos antes, quem conseguiu adquirir o livro, né, das edições Loyola, esse texto antes da passagem, ele é muito mais rico. E aí a gente vai tentar colocar aqui em alguns momentos no nosso Instagram, para a gente poder acompanhar todo mundo mais ou menos em sintonia, a gente vai colocar alguma reflexão sobre esse texto introdutório. Então, assim, para começar, uma coisa que me chamou a atenção bastante no material do livro é que o livro fala sobre a gente ressignificar essa dinâmica que a gente tem na quaresma da igreja. Que, para quem já foi à missa hoje, né, a quaresma ele é um tempo de recolhimento, de oração, e a quaresma ela se pauta num tripé, né? A oração, o jejum e a esmola. E lá no livro, ele está falando sobre esses 3 pilares. E uma coisa que me chamou bastante a atenção é em relação ao jejum. A gente associa rapidamente assim, o jejum, né, a algo que é muito ruim, né? É uma privação, é um sofrimento. E o material ele fala uma coisa que eu achei bastante interessante, é que o nosso cotidiano hoje, a nossa vida hoje, ela é repleta de estímulos. Então você, né, do celular, ele é um objeto que te dá estímulos o tempo todo, se você quiser, você tem muita coisa para ler todo dia, muita foto, muito texto, muita informação. Então o material fala isso, a gente hoje vive num mundo que ele é repleto de estímulos. Eu não gosto dessa coisa de, coisa do mundo, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não gosto de fazer essa distinção, essa demonização que às vezes a gente faz, né? Por causa das coisas do mundo. Hoje a Ângela Calisto colocou uma coisa muito interessante, ela falou, a gente tem que pegar as coisas, né, e ser do mundo para o mundo. Se a gente usar bem as coisas que o nosso cotidiano oferecem pra gente, a gente conseguir jogar isso, né, para que as pessoas também vivam essa mesma experiência de conexão com Cristo, a gente vai se dar muito bem. Então, o livro fala o seguinte, ele, mais ou menos assim, ele fala que a gente está repleto de estímulos, né? A gente vive num mundo cheio de estímulos, e o deserto, né, esse jejum que a gente é convidado a fazer, é essa oportunidade da gente viver nesse não estímulo. Então, a gente pode dar um outro significado para esse período de quaresma, né, de deserto, que a igreja pede para que a gente faça algum tipo de privação, que a gente pense dessa forma. A privação, ela é algo que pode ressignificar aquilo que vem posteriormente. Tem uma música do Lolo Santos que fala, né, nós somos feitos de silêncio e som. Então a gente pode encarar esse período aí da quaresma como se fosse um período de silêncio. Uma música ela é feita de várias notas, mas com muitas pausas. E os silêncios, eles dão a cadência daquela música. Então a gente pode encarar esse período da quaresma como esse período de silêncio, para ressignificar um pouco o som. Bom, num viés mais prático, como é que a gente vai fazer
o nosso retiro. Nós estamos dando início hoje a essa transmissão aqui ao vivo. Depois desse vídeo ele vai ficar disponível lá na página do retiro, na CVM, lá no site da CVM. E nós vamos ter semanalmente, já que o livro propõe isso, né, que a gente tenha reuniões de partilha. Nós vamos fazer isso semanalmente, tanto na sede do Rio quanto na sede do setor Niterói. Nós vamos fazer essas reuniões. Essas datas vão ser divulgadas lá no site da CVM, mas você que vai acompanhar com a gente online, a gente vai fazer transmissões ao vivo também nessas reuniões, partilhar os frutos do retiro. Então você pode, vou explicar depois a dinâmica, né, de cada dia, mas você pode fazer anotações e nessa partilha a gente vai dizer ali, né, colocar em comum quais foram os frutos que você colheu. E essas datas das reuniões, elas vão estar divulgadas também lá no site, na área do site, certinho. Bom, uma oração inaciana, ela sempre pede uma preparação. E quem está com o livro pode acompanhar lá no início, esse texto, se eu não me engano, é do Padre Adroaldo, e ele fala da preparação para a oração. Então, a oração inaciana, você vai sempre escolher o seguinte: você vai seguir alguns passos. Bom, diariamente você vai ter um material para fazer essa oração, essa dinâmica da oração. É importante que você escolha um horário para você fazer essa oração. A experiência que eu tenho, né, já de acompanhando outras pessoas, é o seguinte: sempre que você deixar para você fazer a oração quando der tempo, você nunca vai ter tempo. Então, a gente tem que priorizar. Priorizar, colocar o seguinte: não, eu vou fazer o meu tempo de oração sempre na parte da manhã. Ou eu vou fazer o meu tempo de oração na parte da tarde, no horário do meu almoço. Você tem que ver um tempo separar para você se dedicar a esse texto do retiro. E aí você tem que ver quais são as suas aptidões também, as suas características. Por exemplo, tem gente que, eu vou fazer de noite, só que de noite eu estou muito cansado, e aí eu vou deitar, quando eu fechar o olho eu vou dormir. Então isso não vai funcionar. Mas é bom que nessa primeira semana você também pode fazer alguns testes para você se ajustar. Às vezes a gente fica muito ligado na forma como as coisas têm que ser feitas, e o que é importante é a essência. Então essa semana vai ser legal para você experimentar um pouco da forma. Vamos supor que você experimente hoje fazer quando você for dormir. Mas hoje aí você fez isso e eu acabei dormindo mesmo no meio da oração. Então não funcionou. Então eu vou colocar na parte da manhã, se eu consigo acordar um pouquinho mais cedo. Então faz esses testes nessa semana preparatória para ver qual é o melhor horário para você fazer a sua oração. Escolhido esse tempo de oração, uma coisa que é muito importante é a gente ser fiel naquele tempo de oração. O livro ele fala, né, de no mínimo aí 30 minutos para a gente se reconectar. A oração inaciana, como ela acessa o nosso eu mais interior, ela precisa de um tempo de preparação. Então, você usar aí esse tempo, fazer com bastante disciplina, e talvez seja por isso que o livro peça, né, 30 minutos. Quem já fez a experiência dos EVC ou está fazendo, a gente pede aí de 40 a 50 minutos. Para você se reconectar com esse seu eu interior. Então, tem exercitantes que acham que em 3 minutos eu consigo me conectar com o meu eu interior. Olha que sortudo você é. Então, a gente tem que ter aí um pouco de consenso aí com a gente mesmo, né? Ser muito honesto com a gente mesmo. Eu não consigo ficar 40 minutos, então eu vou ficar 30 minutos. Eu não consigo ficar 30 minutos, eu vou ficar 20 minutos, mas seja fiel a esse tempo de oração. E que nunca seja um tempo de oração igual aqueles que a gente faz, né? Quando a gente vai dormir, faz uma oração rápida, às vezes a gente está num momento de refeição,
faz uma oração rápida. Não, a oração inaciana, ela é uma oração que pede uma coisa mais introspectiva, um ambiente que te leve a se conectar com o seu interior. Então, é bom a gente estabelecer qual é o horário do dia que a gente vai fazer o retiro e estabelecer o nosso tempo de oração. E estabelecido o horário que a gente vai fazer no dia e qual é o tempo que a gente vai dedicar à oração, que a gente seja fiel a esse tempo. Binho, e o que eu vou fazer nesse tempo de oração? A gente tem alguns folhetos, quem já segue a espiritualidade inaciana, eu não tenho nenhum aqui, mas a gente já tem alguns folhetos que dizem quais são os passos para a oração. E aí depois a gente pode colocar disponível lá também no site da CVM, é uma folhinha que tem quais são os passos. Então assim, rapidamente eles dizem o seguinte: primeiro você vai se acalmar. Você vai escolher um lugar para você. Você precisa escolher um lugar que você sabe que você não vai ser, não é incomodado, né? Mas que você não vai ser interrompido na sua oração. Então se você sabe que se você fizer na sala da sua casa, por exemplo, que é uma casa que tem um monte de outras pessoas, se você sabe que você vai ser acessado naquele momento ali, alguém vai te perguntar alguma coisa, é melhor que você não faça na sala. Se você tem um ambiente na sua casa, né, um quarto que é só para você, ou se você tem um quarto, um escritório para você fazer, é interessante que você se coloque num local recolhido. E aí você se coloca nesse local e você se acalma. O primeiro passo da oração inaciana é exatamente esse. Você se localizar ali naquele lugar, você se perceber naquele lugar ali, tomar pé daquela situação, aonde você está, ver se tem alguma coisa, algum incômodo, algum barulho, alguma coisa que você sabe que vai te distrair, você já tenta eliminar isso já no início da oração. E aí você pode fazer algum exercício respiratório, alguma coisa que te acalme, alguma oração mesmo que já seja uma oração pronta, que você sabe que te acalme, que te centralize, você faz essa oração. Você pode fazer algum exercício de respiração, algum exercício de meditação, que te ajude a se colocar presente naquele espaço ali, naquele momento. Uma oração inaciana você nunca faz enquanto você está fazendo alguma coisa. É igual quem faz meditação. Você não medita enquanto você está fazendo outra coisa. Não, você medita, você para você fazer aquela meditação. A oração inaciana é a mesma coisa, você vai parar para fazer aquele momento de oração. Então não faça enquanto está fazendo algo. E aí esse é o primeiro passo, se localiza ali naquele local. O segundo, você vai acolher a presença de Deus com você. Você reconhece que Deus está ali presente, você pode fazer algum sinal, algum ato de reverência, que já seja do seu costume, nas suas orações pessoais. Então você reconhece que Deus está ali presente com você para aquele momento de oração. No terceiro passo, você lê a matéria. E aí no nosso caso aqui, do retiro quaresmal, você vai ler no seu livro, você vai ler lá qual é a proposta daquele dia. No livro tem textos mais extensos. No material que a gente tem acesso a baixar online é um texto mais curto. E logo depois vem o texto bíblico que você vai ler. E aí você vai ler esse texto bíblico e depois que você lê o texto, e você lê o texto bíblico, tem um passo anterior, né? Também tem a graça da semana. Eu procurei no material do download, eu não achei, pode ser que esteja em algum lugar escondido aqui, mas lá no livro tem a graça da semana. É interessante que você leia primeiro essa graça antes de cada dia. Você vai ler então agora o material, né, o texto bíblico, e depois que você lê o texto bíblico, o que você vai fazer? Primeiro, não tenha pressa para devorar logo o texto bíblico. Se você leu o texto e alguma coisa já te chamou a atenção, se tem algo ali que já te diz alguma coisa,
alguma palavra que já te revele algum pensamento, algum sentimento, você pode se demorar um pouco naquela leitura. Você pode fazer uma pausa, ponto, e já fazer aí algum tipo de reflexão, algum tipo de meditação em cima daquela palavra. Terminando todo o texto, você vai dedicar um tempo para você ficar em silêncio, de olhos fechados. Você pode colocar uma música, você pode baixar alguma música de reflexão, de meditação, essas músicas que eu gosto de chamar de música ling-ling, né? Essas músicas de retiro, CD do Sanctus, essas músicas assim. E aí você vai ficar um tempo em silêncio com a palavra. Alguns textos bíblicos, eles nos levam mais a fazer uma reflexão. Na reflexão você usa mais a sua memória e a sua inteligência. Você vai ver o que aquele texto te lembra e você vai ver o que esse texto te faz pensar, quais são as ideias que surgem, né, a partir daquele texto. Lembrando que a oração inaciana, como eu já disse, né, ela não tem que ter uma lição. Você não vai fazer uma abordagem, né, de exegese da palavra, né, quais são os termos, qual é a lição daquilo. É o que você está sentindo, o que aquela palavra te faz sentir. E aí depois você pode... Tem textos, alguns outros textos, que eles vão te levar a uma oração mais contemplativa. E aí depois a gente pode fazer até na próxima reunião, a gente pode fazer até uma explicação maior sobre o que é uma contemplação, né? Mas assim, resumidamente, é você se ver naquela cena, é você montar um cenário e você se ver naquela cena ali. E quando você se coloca presente naquela cena, você tem algumas impressões que se você estivesse só lendo o texto bíblico, você não teria percebido. Então você faz esse texto, lê o texto, fica um tempo ali com a palavra, esse tempo é em silêncio, e depois desse tempo, você agradece, faz um ato de agradecimento. Você agradece a Deus por aquele momento, pelos pensamentos, pelas inspirações que vieram a você através do Espírito Santo naquela palavra, naquele tempo de oração. E depois você vai registrar esses sentimentos e esses pensamentos. Esse é um ponto que também diferencia algumas outras espiritualidades da espiritualidade inaciana. É o registro da oração. Mas o que eu vou registrar ali na oração? Eu não preciso descrever o que eu fiz. Eu fui para o meu quarto e eu sentei, depois eu li. Não é esse o registro que você precisa fazer. O registro que você pode fazer é sobre o que você pensou, o que essa palavra te fez lembrar, o que a palavra te fez sentir. Houve algum movimento dentro de você? Esses pensamentos e esses sentimentos te conduzem a algum movimento? No seu cotidiano mesmo, dentro da sua vida cotidiana, essa palavra te disse alguma coisa? No tempo presente da sua vida, essa palavra comunicou alguma coisa para você? E é isso que você vai registrar lá nesse caderninho, que vai ser o seu caderninho, que você vai acompanhar você. Muita gente já tem, né? Quem é inaciano aí já há mais tempo já tem um caderno de oração, geralmente, mas você pode providenciar esse caderno. Eu não consegui ainda para hoje, para essa semana preparatória, não tem problema. Você pode anotar isso num texto no celular, né? Nessas notas de texto. O importante é você registrar o sentimento predominante que você teve, o pensamento predominante, e se isso te moveu a alguma coisa, né? Se você sentiu algum movimento dentro de você. Bom, esses são os passos, né, da oração inaciana que você vai fazer diariamente. E hoje, quem conseguir, né, já baixar, seria muito interessante que as pessoas você já pegasse o material hoje, abrisse aí o link no site da CVM, vai lá no site da CVM, vai lá na página do Retiro Quaresmal, tem o ícone lá, faça o download do material, baixe aqui o material, você baixa o material e você já pode, hoje mesmo, você ler o texto da semana introdutória e você já pode fazer o seu primeiro exercício
espiritual já nesse retiro quaresmal. Não sei se tem alguma dúvida, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar. A gente vai abrir também lá no site, da ACVM, uma área para que vocês coloquem os comentários ali e coloquem ali alguma dúvida que vocês tenham. Binho, eu fiquei com uma dúvida metodológica, eu fiquei com dúvida do material, eu li o material e usou algum termo que eu não entendi. Pode ser algum termo da espiritualidade inaciana que você não tenha entendido, né? Quem não está muito familiarizado com isso. O material falou aqui de princípio e fundamento, não sei o que é isso. A gente vai abrir uma área lá no site, você pode mandar a sua dúvida e a gente vai responder para você. Essa área do site ela vai funcionar como se fosse um chat e a gente vai responder para você. Se alguém tiver alguma dúvida, não sei se surgiu aí alguma dúvida, alguma pergunta. Bom, vou dar uma olhadinha aqui. Um monte de gente conhecida, né? Eu não estou conseguindo localizar aqui uma pergunta. Eu não estou conseguindo localizar aqui pergunta. Tô vendo só que um monte de gente aqui colocou o coraçãozinho, né? Eu também, o Binho também tá emocionado, tá assim. Então a gente vai fazer o seguinte, depois a gente pode responder através de algum story aqui no próprio Instagram, a pergunta quando depois eu localizar aqui. E aí você pode interagir com a gente lá no Instagram, diz lá se você gostou, manda a sua opinião, dá algum feedback, o que a gente pode fazer para ajudar você a participar desse retiro quaresmal online. A gente vai colocar, esse vídeo vai estar disponível lá na página da CVM. E a gente depois vai colocar disponível também no Instagram esse vídeo também para depois você olhar novamente. Fiquei com dúvida de como que são os passos da oração, você pode olhar o vídeo. Apesar de também a gente vai colocar lá na área do site esse folheto que tem os passos da oração. Bom, gente, foi muito, muito bom. Pera aí rapidinho. Isso, ó. O Anderson tá falando aqui com a gente, né? O Anderson lá de Niterói. A gente falou lá no iniciozinho que essa experiência que a CVM está fazendo, ela é uma junção, né, dos dois setores, é um projeto, né, dos dois setores, setor Rio e setor Niterói, e a gente vai ter as reuniões semanais. As reuniões semanais elas vão ser alternadas na sede de Niterói e na sede do Rio de Janeiro. Então a gente vai alternar essas datas, vai ser muito legal que o pessoal de Niterói vai poder continuar em sintonia com o Rio, porque a gente vai abrir esse canal aqui ao vivo e a gente vai também tentar fazer isso lá na sede de Niterói, também abrir algum tipo de canal de comunicação para que as pessoas mandem também as suas impressões, os seus comentários nessas reuniões de lá de Niterói. Então, eu sou do Rio, eu não vou conseguir acompanhar tudo. Então, assim, fica ligado no Instagram que a gente vai tentar fazer esse canal de transmissão lá. A gente vai colocar também matérias explicando, né, contando um pouco de como que está a história do projeto, para que a gente aqui, tanto o pessoal do Rio que não consegue vir para Niterói, quanto o pessoal de Niterói que não consegue ir para o Rio, que a gente continue nessa mesma sintonia. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Kátia está perguntando aqui se vai ser todos os dias. Essa transmissão ao vivo aqui, ela não vai ser todos os dias. Mas
a gente vai colocar todos os dias, a gente vai colocar algum story, alguma motivação para que a gente continue se sentindo no mesmo espírito de grupo. Então todo dia a gente vai colocar alguma motivação, alguma palavra, a gente pode reproduzir algum pedaço do material para que a gente se sinta motivado. Muitas vezes a gente começa a fazer esse retiro, né, quaresmal, e uma coisa que a gente sempre está sujeito é a desanimar no meio do caminho. Eu também já comecei a fazer esse retiro quaresmal algumas vezes e depois você desanima. Pô, eu perdi um dia e aí eu não consegui fazer. Se você tem um grupo de partilha, um grupo que te ajuda, é muito mais fácil. As pessoas vão te incentivando. Pô, perdeu um dia, cara? Passa esse dia, volta com a gente, faz um outro dia. Então, é muito importante você ter esse sentimento de grupo para que a gente consiga seguir na mesma sintonia. E uma coisa que é muito, muito louvável que a gente está fazendo nesse retiro quaresmal é a gente juntar os dois setores, setor Rio e setor Niterói. Tenho certeza que vai ser uma experiência engrandecedora e, como está sendo inédito para a gente na CVM, eu tenho certeza que vai assim, fazer com que muita gente olhe com outros olhos para essas experiências conjuntas. Se nós não juntarmos, a gente vai conseguir fazer algumas coisas muito legais. E mesmo quem não é eu não sou do Rio, teve uma pessoa que entrou no site da CVM pedindo para fazer o EVC, ela era de São Paulo. E hoje mesmo a gente entrou em contato com ela. Poxa, a gente não consegue acompanhar você no EVC, que é um projeto mais longo, de 6 meses, mas faz com a gente o Retiro Quaresmal Online, a gente mandou o convite para ela. Então quem não é do Rio de Janeiro, participa de algum núcleo inaciano, a galera que é da Rede Magis, pessoal que é da juventude inaciana, quiser acompanhar com a gente, se junta com a gente no Instagram da CVM, que a gente vai sempre colocar alguma motivação, alguma partilha, algum incentivo para a gente continuar fazendo esse retiro juntos. Carol tá falando, vai ser muito ótimo, né, Carol, a gente colocar todo dia uma motivação, porque a gente vai realmente perdendo o pique e isso não é legal. Eu acho que é isso aí. Então assim, só mais uma vez, as tarefas do Retiro Quaresmal, elas são diárias. No sábado, o livro, né, o material, ele sugere que você repita algum dia da semana. Eu já estou dando spoiler aí no material, né? Mas no sábado geralmente é um dia de repetição. E a gente não vai fazer essa transmissão aqui todos os dias, mas todos os dias a gente vai colocar algum tipo de motivação, alguma palavra que ajude a gente a se sentir como grupo. E você também, que vai fazer o Retiro Quaresmal com a gente, né, da CVM, fora da CVM, do Rio, de qualquer outro lugar. Poxa, legal, vou acompanhar essa iniciativa. Tira uma foto, manda pra gente, né? Pô, terminei de fazer meu momento de oração aqui. Tira uma foto, bota lá um hashtag Retiro Quaresmal Online, a CVM, que a gente pode divulgar aqui no Instagram, que a gente vai se ajudar. Poxa, aí eu olho a foto lá, né, no Instagram, poxa, a Denise tá fazendo, a Carol tá fazendo, então eu vou fazer também. E entra junto com a gente nesse barco. O importante é a gente se preparar para esse período, né, na quaresma, mas como disse o livro lá, né, vamos tirar esse peso da gente, né? A gente confunde muitas vezes recolhimento com tristeza. Recolhimento não é tristeza. Então o material fala, eu gostei muito disso também lá no início do material. Então recolhimento não é tristeza. Não necessariamente é tristeza. E esse período que a gente vai viver agora da quaresma, ele não é um período de tristeza. Ele é um período de reencontro consigo mesmo. E a espiritualidade naciana, ela ajuda muito a gente a fazer esse mergulho dentro de nós mesmos. Então é isso. A gente não vai se alongar muito também, senão a gente vai ficar repetitivo. Mas a gente termina aqui essa transmissão online. Vai ficar disponível lá no site da CVM. Manda no Instagram também o vídeo. Manda foto de que, pô, Binho, eu tô fazendo aqui, Binho, consegui baixar
o retiro, pô, já estou fazendo. E coloca lá manda por direct no Instagram da CVM, coloca a hashtag Retiro Quaresmal Online, que a gente vai se ajudar e a gente vai divulgar isso para que a gente faça esse caminho como um grupo. Tá ok, comunidade? Foi muito bom. Tô aqui tendo meu momento blogueiro aqui na CVM, mas foi muito legal e eu espero que a gente repita esses momentos mais vezes e vamos fazer esse retiro juntos, tá bom? Então, paz para todo mundo.